Senhor, irmãos. É muito bom estarmos aqui para louvar o Senhor. No Salmo 150, no versículo 7, diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Vamos louvar o Senhor. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Clique aí no nosso sininho e também se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. E vamos louvar agora o Senhor com aquele cântico que diz: Ele exaltado. Somente o Senhor deve ser exaltado. Amém? Louvar ao Senhor com o cântico do cantor cristão, que fala: exultai, exultai, vinde todos louvar. É isso que estamos fazendo nessa noite. Vamos todos louvar ao Senhor. Vamos glorificar o nome dele. Amém? Temos glória com grande
louvar ao Senhor agora, com um cântico que fala: sonda-me, Senhor, transforma-me, quebranta-me, usa-me. Estamos no mês de missões. Se coloque na presença do Senhor e coloca para Ele que Ele pode te usar da maneira que for que Ele deseja. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Deus, nós glorificamos ao Senhor, bendizemos ao Senhor, Pai, por estarmos na Tua casa, Senhor,
por podermos, Senhor, te louvar e engrandecer, por estarmos aqui, Senhor Jesus, junto com nossos irmãos, ó Pai, mesmo que distante, mas sentimos a presença deles, ó Deus. Pai amado, que o Senhor possa nos abençoar, possa abençoar cada um que aí está, Senhor, possa abençoar a palavra que virá agora neste momento, que possa ser, Senhor, ser um alimento para as nossas vidas. Eu glorifico o Teu nome e Te entrego, Senhor, em nome de Jesus, as nossas vidas. Amém. Irmãos, acerca da missão da igreja, Oswald Smith, missiólogo, fundador da Igreja dos Povos em Toronto, um homem cuja vida influenciou e ainda influencia milhares de pastores ao redor do mundo, escreveu o seguinte: a tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. A igreja que deixa de ser evangelística, em breve deixará de ser evangélica. Qualquer igreja que não está seriamente envolvida com a evangelização, perdeu seu direito bíblico de existir. De fato, não se pode ser igreja do jeito correto, a menos que haja em nós um esforço contundente para se abrir ao inalcançado, para o perdido, se abrir para o pecador, se abrir ao mundo em missão. Também não conseguiremos ser igreja do jeito correto, a menos que as portas dos corações se abram para novas pessoas, novos relacionamentos, novas possibilidades. Metaforicamente falando, estar de portas abertas é ser receptivo à vida do outro, é deixá-lo confortável, é exercer a hospitalidade para com os que são de fora e ajudá-los a crescer. Porque a igreja não foi desenhada por Deus para ser um clube de sócios que quanto mais exclusivo e menor, melhor. Também não é uma sociedade secreta na qual só se é recebido se formos indicados pela figura proeminente da associação. A igreja, como enunciou Oswald Smith, é a igreja dos povos, é a igreja de toda cor, de toda tribo, raça, etnia. É o ajuntamento de quem Deus, em sua soberana graça, quis ajuntar. Quando a igreja deixa de perceber-se como missionária no mundo, ela instintivamente se fecha em si. E ao fechar-se em si, ela passa a ser regida por sua própria visão e não mais pela visão de Deus. Porque a visão de Deus é orientada para fora, não para dentro. Ela tem em seu foco o outro, não eu mesmo. Ao fechar-se, a igreja sufoca. E sufocada, ela começa a experimentar visíveis sinais de morte. O escritor Harry Reeder III, missiólogo, falando acerca da revitalização da igreja, apresenta alguns sinais de adoecimento na igreja de Deus. Segundo ele, igrejas doentes vivem voltadas para o passado e possuem uma mentalidade de manutenção. Elas estão muito mais ocupadas com a autopreservação do que com o crescimento. As pessoas já alcançadas se tornam o alvo prioritário e gasta-se mais energia com aqueles que já foram evangelizados, que já foram lavados, que já foram perdoados, do que com aqueles que deveriam ser o alvo prioritário. Ele também aponta outras características. Segundo este autor, igrejas doentes costumam apresentar justificativas para o próprio fracasso, se colocando sempre como vítimas e possuem má reputação na comunidade.
Arival Casimiro, na sua experiência de mais de 25 anos, plantando e revitalizando igrejas, envolvido em evangelização no Brasil, conclui que a principal doença que mata uma igreja local é o seu desvio do foco missionário. Quando a igreja se fecha em si mesma para a manutenção, em lugar de abraçar o mundo em missão, ela morre. O texto bíblico que nós lemos inicialmente mostra a proto-igreja de Jesus Cristo reunida em omissão. Os homens ali congregados haviam sido escolhidos por Jesus, chamados por Jesus, designados por Ele para uma missão. Jesus investiu sua vida, seu tempo, seu conhecimento naqueles homens, e agora eles deveriam sair e pregar. Mas o texto diz que eles estavam reunidos a portas fechadas. 2 vezes, nos diz o texto. Em lugar de sair e encarar o mundo, eles estavam trancados com medo do mundo. O versículo 19 diz que eles estavam trancados com medo dos judeus. A palavra grega traduzida por medo aqui é phobos e denota um grande pavor. Aqueles homens estavam apavorados de pensar no que os judeus podiam fazer com eles. Eles calcularam os riscos, eles mediram as eventuais perdas e os possíveis ganhos e preferiram manter as portas fechadas. Meu amado irmão, minha irmã, o medo é uma poderosa ferramenta nas mãos do diabo. E ele a usa para paralisar os discípulos de Jesus. Na igreja, esse medo pode manifestar-se de diferentes formas. Nas brigas por lugares e posições, na manutenção de serviços que já não são indispensáveis, tampouco necessários, na indicação das mesmas pessoas para as mesmas funções repetidas vezes, sem que haja renovação. Por trás de tudo isso, jaz o medo. Medo de perder o controle, medo de se abrir a um futuro que é aos nossos olhos ainda incerto. E é fácil apegar-se ao passado, porque o passado é um ambiente seguro, controlado. Confiar nas experiências vividas é mais confortável do que tentar coisas novas e eventualmente fracassar. E assim, com medo de fracassar, a gente não percebe que vai fracassando no presente. O medo também é um sentimento manipulador. Ele tece os nossos sentimentos e ele nos faz agir instintivamente, pensando em autopreservação. E assim, o dom do outro, o talento do outro, a disposição do outro que vem, o chamado do outro, nos assusta, porque percebemos que não somos tão necessários. E aí, quando instintivamente sabotamos o outro, e nesse processo, sabotamos a nós mesmos. Ver Deus chamando e usando outras pessoas é assustador, porque nos faz enxergar que não somos indispensáveis, que não somos a causa mediante a qual a igreja permanece de pé, muito embora possamos ser a causa pela qual ela cai. João nos diz que quando Jesus apareceu pela primeira vez à igreja, eles estavam trancados porque sentiam medo, mas João não diz o que os discípulos estavam fazendo naquele momento. Por providência divina, Marcos revela que naquele momento Jesus apareceu aos 11 quando eles estavam à mesa. Marcos 16, 14. Eles estavam sentados, cuidando de si, se alimentando entre si, o que é correto, mas estavam negligenciando aqueles que estavam fora das portas, o que é muito errado. Povo de Deus, na igreja de Jesus, há uma mesa farta. A cada domingo, aqueles que aqui entram recebem pão espiritual,
recebem o leite espiritual, racional, não falsificado, para por meio dessas coisas crescer. A palavra pregada é a palavra de Deus, o pregador não é outra coisa senão arauto de Deus, e os que se alimentam da mensagem dominical se alimentam do Senhor. Nós não nos alimentamos do Senhor quando comemos o pão da ceia. O pão é pão. O pão é simbólico, ele ainda é pão, mas nós nos alimentamos de Cristo ao ouvir sua palavra proclamada. Jesus nos alimenta com a melhor provisão. Nos dias tristes, Jesus nos consola com salmos. Nas decisões difíceis, Ele nos aconselha com provérbios. As nossas dúvidas, Deus dissipa com doutrinas, com epístolas. E quando nós estamos sem esperança, Ele desvela o Apocalipse, o livro da profecia, e traz esperança, traz certeza ao coração. Quem se senta à mesa do Senhor, come do melhor da terra. Na mesa do Senhor não falta maná espiritual, nem mesmo quando estamos em meio à luta. Foi o salmista quem disse: me preparas uma mesa na presença dos meus angustiadores, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando você chegou aqui hoje, a mesa estava posta. Nós estávamos aqui buscando ao Senhor, estamos buscando ao Senhor diante de uma mesa posta, previamente pensada por Deus para nós. Os louvores haviam sido gentilmente escolhidos, a mesa da ceia estava aqui previamente adornada, a leitura da Bíblia, a meditação da noite, tudo diligentemente pesquisado, porque o Senhor não nos deixa faltar nada. Ele prepara o banquete e Ele nos dá assento à mesa. Mas em nome de Jesus, entenda, Ele não faz isso pensando apenas em nós mesmos. Nós não somos o objeto final dos propósitos de Deus. Nós não somos o centro da vontade de Deus. Nós não somos, pelo amor de Deus, o ponto fraco de Deus. O ajuntamento da igreja não é um fim em si mesmo. O ajuntamento da igreja é apenas um meio necessário, um meio importante, precioso, mas é apenas um meio. A finalidade deste ajuntamento é a glória de Deus em Cristo e a nossa preparação para a missão. A razão de ser da igreja é a glória de Deus e a salvação dos povos. Como vimos e falamos no início, nós sabemos que uma igreja está doente espiritualmente quando ela vive para a manutenção e não para a missão, quando ela vive para si mesmo e não para Deus. Uma igreja doente tem uma visão centrada em si. E é por isso que as críticas recorrentes são: eu não sou visitado, eu não sou assistido, eu não fui considerado, eu não fui convidado, eu não fui solenemente notificado, eu. Uma igreja doente vive para si. Os programas, os ministérios, as ações são pensadas a partir de si, para si. Por isso ela não deixa de assentar-se à mesa. Ela não necessariamente abandona a ceia do Senhor. A ceia existe, ela canta. Não é incomum que se reúna extramuros para sentar-se com outros irmãos, alimentar-se da palavra do Senhor. Mas as portas ainda estão trancadas, porque ela está fechada à influência do outro, está fechada ao convívio do outro, não deseja que o outro entre, porque se ela desejasse, iria buscar o outro, como o Senhor nos ensina na parábola, Lucas 17, 23, força-os a entrar, para que a casa se encha. E nós não podemos, irmãos,
a exemplo dos discípulos de Jesus, sentar à mesa do Senhor e nos fartar de pão, sem que haja em nosso coração uma preocupação sincera, profunda, com a proclamação do Evangelho, porque o pão de Deus, ele não pode ser o meu pão, ele não pode ser o teu pão, ele é o pão nosso. Aqui no capítulo 20 do Evangelho de João, Jesus já havia aparecido a Maria Madalena, e ela já havia contado aos discípulos que Jesus ressuscitou, ela disse o que tinha visto. Contudo, aqueles homens ainda viviam como se Cristo estivesse morto. No lugar do cenáculo, em vez de celebração, em vez de gozo, de exultação, havia tristeza e desconfiança. No lugar do júbilo e da dança, havia medo, havia contrição. Cristo havia ressuscitado, Cristo estava vivo, mas aqueles homens ainda viviam como se ele estivesse morto. Uma igreja morta é uma igreja que adora o Cristo vivo como se ele estivesse morto. No lugar da alegria e da dança, há corações empedernidos e lábios pesados. Não há vida, não há espontaneidade, não há demonstrações de afeto para com Deus. Ninguém glorifica a Deus, ninguém se alegra em Deus, não há lágrimas na presença de Deus, apenas expectação. E muitas vezes o nosso sepulcral silêncio, que é tomado como reverência, não é outra coisa senão uma máscara da nossa ausência de fervor espiritual. Infelizmente, a letargia disfarçada de piedade é uma porta fechada também para aqueles que buscam a Deus, porque o descrente logo descobre que há maior alegria numa roda de pagode do que entre aqueles que dizem servir a Deus. Há mais espontaneidade na roda do carteado do que no louvor do Senhor, e mais júbilo na comemoração do gol no jogo de futebol do que na casa do Senhor. Porém, a solução para a falta de celebração não é apenas uma falsificação de sentimentos, ela não passa pela emulação de gestos de adoração, e sim pelo despertamento espiritual, que começa com o reconhecimento de que se está buscando adorar o Deus vivo com um coração morto. E então, em reverência, nos colocamos diante do Senhor e apresentamos nossos ossos secos, sobre os quais Ele precisa profetizar vida. Nos colocamos diante de Deus como terra seca sobre a qual Ele precisa enviar chuva, como vaso de barro que precisa ser cheio. A igreja está de portas fechadas quando há crise de vocação, quando ela já não reconhece o seu chamado, ou conhecendo, vive como se não conhecesse. No capítulo seguinte do Evangelho de João, nós encontramos Pedro na companhia de outros 6 discípulos pescando no mar das Tiberíades. Pedro e seus companheiros haviam sido chamados para ser pescadores de homens, correto? Em Marcos capítulo 1, versículo 16 ao 19, Jesus os chama, e aí o texto diz que eles abandonaram as redes, mas agora, João 21, 3 anos depois, eles estão novamente fazendo as mesmas coisas de antigamente. Eles regrediram. Crise vocacional. Foi chamado para uma coisa, está fazendo outra coisa. Quando a igreja gasta mais energia naquilo que não é o seu chamado do que fazendo o que Jesus mandou fazer, é porque as portas estão fechadas. Quando ela gasta mais energia em política eclesiástica do que na proclamação do reino de Deus, é porque suas portas estão fechadas. Quando ela gasta mais tempo em reuniões intermináveis do que em jejum e em oração, é porque ela está morrendo. Quando os membros são capazes de vir à igreja para discutir em reuniões, mas são incapazes de congregar e adorar Jesus, é porque já estão mortos. Por isso, meu irmão, minha irmã, a igreja de Jesus tem uma vocação, um chamado.
E não é para abater espíritos em tribunais eclesiásticos. Não é para praticar maledicência de casa em casa, contaminando ouvidos e corações. Não é para desvirtuar a fé dos pequeninos e fazer deles prosélitos de Belial. A vocação da igreja é a missão. Seu destino é a expansão. Sua finalidade última, a glória de Deus. Nós fomos vocacionados, solenemente escolhidos por Deus para nos expandir, para crescer. E nós não temos que escolher entre glorificar a Deus ou trabalhar pelo crescimento da igreja. É bobagem. Mente quem diz isso. Nós não temos que escolher entre a glória de Deus e exercer hospitalidade para com os de fora. Não precisamos escolher entre a glória de Deus e fazer missões. Não precisa. Entenda bem isso. Deus é glorificado quando obedecemos suas ordens. E Ele nos deu a ordem de fazer missões. Por isso Ele é glorificado quando a igreja cresce. Ele é glorificado quando os membros exercem hospitalidade. Deus é glorificado quando a igreja abraça o seu chamado para expandir as fronteiras do reino de Deus. A santa vocação da igreja não pode ser desassociada do seu crescimento. A igreja não é uma organização de burocratas, ela não é um robô, ela não é um boneco inerte, ela é um corpo. E Paulo diz que como um corpo bem ajustado, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento. Se você estudar a criação de Deus e os seus mecanismos, vai se deparar com algo que os cientistas chamam de potencial natural. Esse potencial natural, segundo eles, é a capacidade inerente de um organismo ou uma espécie se multiplicar e de reproduzir a si mesmo. Há, contudo, dois fatores que podem atrapalhar o crescimento. O primeiro é a doença e o segundo é chamado de resistência do ambiente. É por isso que algumas espécies se multiplicam em determinadas regiões e morrem se forem levadas para outras regiões. Uma igreja de portas fechadas é como esse lugar hostil, resistente. É um ambiente que, em lugar de contribuir para o crescimento de outras vidas, promove a morte de todo aquele que não pertence a esse ambiente. Membros de igrejas de portas fechadas não se comportam como dispenseiros do reino de Deus, mas como vigias da porta, monitorando quem entra, quem sai. E nada sobrevive àquele ambiente, exceto os que crescem nele. Assim como os cactos, que crescem secos, sozinhos no deserto. Seus membros são sempre os mesmos. Não há mudança, não há renovação, apenas manutenção. E que Deus nos livre disso. A leitura do capítulo 20 de João nos confronta com uma realidade assustadora. Jesus havia ressuscitado, mas sua igreja estava reunida a portas fechadas. Há muitas razões pelas quais uma igreja vive de portas fechadas, mas há só uma para que ela permaneça de portas abertas. Só uma. É a vontade de Deus. É o que Deus quer. Manter a igreja de Jesus de portas abertas requer examinar o próprio coração e perguntar: o que Jesus quer de nós como igreja? A maneira como estamos fazendo as coisas é a maneira como Jesus gostaria que fizéssemos? Meu comportamento enquanto membro da igreja de Jesus encontra respaldo nas Escrituras? Vejo nas páginas do Novo Testamento crentes fazendo o que eu estou fazendo e tendo a aprovação do Senhor? É perguntar ainda: as nossas prioridades, as coisas pelas quais lutamos e gastamos a nossa energia, estão alinhadas à vontade de Deus? As coisas que dizemos entre irmãos, no dia em que as nossas obras forem julgadas no tribunal de Cristo,
nos trarão alegria ou teremos vergonha? A maneira como tratamos aqueles que querem se juntar a nós reflete a alegria que Cristo sente por alguém que se arrepende? Quando outro servo passa a Macedônia, isto é, quando Deus envia pessoas e nos ajuda para que a gente se envolva na missão dele, eu me alegro com isso ou eu me oponho? Nós já aprendemos o que é uma igreja de portas fechadas, mas eu preciso dizer o que é preciso fazer para deixar de ser uma igreja de portas fechadas. Eu quero concluir com isso. Leia comigo, por favor, João, capítulo 20, versículo 19, lá no nosso texto inicial. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Para que uma igreja deixe de ser igreja de portas fechadas, não há método. Não há método. Não há passos a serem dados aqui. Não há 5 pontos. Não há 10 princípios. Não existe uma fórmula mágica capaz de suplantar o medo, de produzir empatia, coragem, de quebrantar o egoísmo, de renovar os odres, de transformar a igreja. Não há. Não há livros que ensinam sobre isso. E se você encontrar um assim, rasgue ele, porque está tudo errado. Quando a igreja está trancada, quando as portas das vidas, das mentes, dos corações estão fechadas, só existe uma coisa que a pode fazer mudar. E é Jesus Cristo entrar. É Jesus quem tem que entrar, meu irmão. É Ele quem tem que tomar assento à mesa. Porque quando Jesus entra, as coisas mudam. Mas enquanto Jesus não entrar, enquanto o Salvador não entrar na vida, não renovar a mente, não mudar o coração do crente, enquanto ele não for percebido por nós e sentido por nós, se não houver uma clara consciência de Cristo habitando o nosso ser, enquanto Cristo não preencher cada espaço em nós, sempre haverá lugar para os murmúrios, para a incredulidade, para o medo em nós, para o ciúme do irmão. É Jesus que tem que entrar. É o que aconteceu aqui. Em Apocalipse 3, 14 ao 20, o anjo do Senhor dirige uma palavra à igreja de Laodiceia, uma palavra a uma igreja que estava enferma, morrendo. E ele diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus à porta. Jesus à porta. Ele está à porta da igreja. Ele está à porta das nossas vidas, da sua vida, que é a igreja, quando está congregada com outros em comunhão. E ele bate na porta. Você pode convidar ele para entrar e ele vai mudar tudo. Isso é o difícil com Jesus. Quando Jesus entra, as coisas não ficam como elas eram. Jesus muda. Você pode convidar ele para entrar. Essa decisão não vai afetar somente você. Ela vai afetar todos que cercam você. Ou nós podemos ignorá-lo. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Eis que estou à porta e bato. Convido você a ficar de pé. E à luz da palavra que escutamos, nós vamos orar. E eu quero já pedir a Jonara e o Bruno para se prepararem. Depois dessa oração, nós vamos participar da ceia do Senhor.
Mas primeiro nós vamos orar. Nossa vida tem que estar diante de Deus. Diante de Deus, do jeito certo, do jeito dele, que é bom. E eu quero te convidar a orar e a falar com Jesus. E a se abrir essa influência maravilhosa do Espírito Santo de Deus na sua vida, porque ele chega, ele convence, ele mexe, ele muda, ele transforma, ele é bom. Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos pela oportunidade de estar na tua presença. Eu te louvo pela oportunidade de meditar mais uma vez na tua santa palavra com o teu povo. Tua palavra que nos ensina tanto, a tua palavra que nos mostra, Senhor, que aponta um norte, um caminho, e nós queremos caminhar sobre a tua palavra. Assim como quando o Senhor chamou Pedro, que queria andar sobre as águas, e o Senhor disse, vem, ele caminhou. Ainda que sobre as águas ele caminhava sobre a palavra que o Senhor enviou, nós queremos caminhar sobre a tua vontade, sobre a tua palavra. Mas Deus, nós somos humanos e falhos, pequenos, erramos, precisamos da tua correção, precisamos da tua palavra, ela nos orienta e guia. Obrigado, Senhor, por isso. Sabemos que o Senhor está à porta. Queremos, Deus, que o Senhor entre e transforme nossas vidas. Transforme, Senhor, nossa igreja, a começar por nós. Transforma, Senhor, esse lugar, fazendo conforme a tua vontade, Senhor. Faz com que a tua vontade reine. Faz com que a gente perceba, nos dê discernimento dessa tua vontade, para que a gente possa caminhar em ti. Deus, nós queremos caminhar em missão. Eu quero pedir, Senhor, a tua ajuda. Eu quero pedir, Senhor, o auxílio do teu Espírito Santo pelos trabalhos realizados, pelo Vida nas Ruas, Senhor. Foi maravilhoso poder compartilhar a tua palavra pela nossa cidade. Queremos fazer isso mais uma vez. Desde já pedimos que o Senhor prepare a vida dos evangelistas que ali estarão proclamando tua palavra, que o Senhor nos use poderosamente, que nós sejamos de fato vida nas ruas, que nós sejamos vida nas vidas, Senhor, para que as vidas se transformem pelo poder do nosso Deus. Senhor, queremos apresentar ainda este pão e este vinho, símbolo do sacrifício do nosso precioso Salvador. Nosso Salvador que foi moído para que nós tivéssemos vida, que teve o sangue derramado pela purificação dos nossos pecados. Consagramos a Ti o pão e o vinho, dedicamos a Ti e também a vida daqueles que dele vão participar. Que possamos fazer, Senhor, confiantes em Ti, que possamos fazê-lo, Senhor, como uma demonstração da nossa crença no Teu perdão, no poder salvador deste sangue, no poder do sacrifício do Cristo que foi moído por nós. Prepara nossas vidas, Senhor, para que possamos participar dessa mesa. A mesa está posta, a mesa está preparada. Prepara também o coração daqueles que dela vão participar. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.